Olá pessoal, a paz do Senhor a todos, Pastor José Gonçalves, estamos de volta para estudarmos mais uma lição sobre o livro de Jó. Hoje a nossa lição é de número 7, eu quero convidá-lo a abrir comigo a revista e atentar para os objetivos que esta lição tem, né, ou traz. Primeiro nós podemos falar do objetivo geral, e depois dos 3 objetivos específicos que vão nortear aí esta lição, tá bom? Pois bem, nós vamos falar hoje sobre a teologia de Bildade, que na lição de número 7, se há sofrimento, há pecado oculto. Você vê e observa que Bildade, ele se move aí no mesmo eixo da teologia de seu amigo Elifaz. Nós vamos ver que eles apresentam perspectivas teológicas semelhantes, mas a maneira que eles fazem isso é diferente, né? Nós vamos ver aí que Bildade, na verdade, ele vai defender uma moralidade ou um moralismo ético, vamos dizer assim, que mais se configura aí como um legalismo religioso. E depois ele vai falar aí também de uma transcendência divina, que Deus é muito distante, e que Jó realmente estava colhendo o que havia plantado, Deus estaria punindo por isso. É nessa linha que eles trabalham. Você lembra que a teologia destes amigos de Jó, elas giram sempre no eixo da retribuição, né? Da teologia que a gente chama de teologia da retribuição, aquela antiga lei de causa e efeito que caracterizou a teologia desse período. Pois bem, vamos lá. O primeiro ponto, você observa que nós colocamos aí o pecado em contraste com o caráter justo e santo de Deus. Para Bildade, Deus era justo e santo. Algum problema com isso? Não. Deus, ele é isso mesmo. Deus, ele é justo, ele é santo, né? Deus, ele é portador, ele é mesmo, né? Possui atributos, né, que a gente define aí como santidade, justiça. São atributos de Deus, do caráter de Deus que a gente revela, né? Que faz parte da divindade. A gente vê, eu coloquei aqui, assim a teologia de Bildade pode ser classificada em 2 esferas, a dos maus e a dos bons. Olha só que coisa. Por exemplo, Bildade assevera que os filhos de Jó foram mortos porque eram maus. Aqui está o erro da teologia dele, né? Por isso que a gente vem falando, você observa, que a teologia desses homens, ela não eram de todo, o todo não estava errado, mas era uma teologia pela metade. Eles afirmavam o caráter justo, santo de Deus, mas eles não entendiam esse outro lado, que Jó não estava sendo punido por conta de um pecado de natureza pessoal. Essa era a verdade. Então eles aqui ele faz aqui uma acusação muito grave, muito séria, que acabava com o Jó. Jó já estava machucado, já estava sofrido, e aí eles vêm dizer que os filhos dele tinham morrido, tinham sido mortos por conta do pecado, né, deles, eles mereciam morrer daquela forma. Então isso era um erro que Jó vai se revoltar contra isso, evidentemente argumentar e dizer que não era nada disso, né? Então Jó, ele já começa dizendo na sua defesa, você lembra que eu sempre coloco nas lições bíblicas a fala de Jó. Eu sempre coloco o contraponto que Jó fala, né? Porque isso é interessante. A gente observa alguns comentários que destacam muito a teologia dos amigos de Jó, mas não colocam as suas respostas, né? Como Jó responde. Então Jó, ele vai dizer o seguinte: como se justificaria o homem para com Deus? Então, na verdade, ninguém, se for medido por Deus, ninguém vai passar.
Então Jó sabia disso, né? E não era essa a questão, ele apenas defendia que estava sofrendo, não por conta daquilo que ele estava sendo acusado, não é verdade? Ele não sabia a razão disso, mas ele sabia que seus amigos não estavam corretos. Então veja lá, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, nós colocamos o pecado visto como quebra da moralidade tradicional. Moralismo por tradição, exatamente o que Bildad vai defender. Ele defende aquele rigor ético, moral, que não tem nada errado quando você busca viver por padrões morais estabelecidos, aquilo que a palavra de Deus coloca de uma forma bem clara. O problema aqui que nós destacamos, né, que era uma defesa de vamos dizer, até de um moralismo cego, simplesmente a obediência de preceitos, sem levar em conta uma esfera relacional. Isso é que a gente vê na teologia desses homens. Se você fizer isso, você vai receber aquilo em troca. Na verdade, vai se sobressair mais uma vez a teologia da retribuição, que termina numa barganha. Então eles acreditavam que Jó, ou Bildad acreditava que Jó estaria subvertendo a ordem moral. Havia uma tradição que era conhecida, né? A tradição oral era muito forte nesse período, e Jó estaria quebrando essa tradição, Jó estaria contra essa tradição. Então, por conta dele não aceitar que estava colhendo o que havia plantado, que ele estava escondendo alguma coisa, que ele estava com pecado oculto. Então é isso aí que eles vão chamar de que Jó estava subvertendo a ordem moral. Chega um ponto do debate que Jó está vendo que a coisa não pode ser resolvida, né, entre eles. Então ele já começa a apelar para um mediador, para um advogado, vamos dizer assim, para alguém que pudesse auxiliar, alguém neutro de fora que visse a situação e sabia que ele não seria culpado daquilo que estavam lhe acusando. Então nós já vemos aqui, muitos intérpretes colocam isso, nós já vemos aqui uma manifestação da cruz no Velho Testamento, quando Jó já anseia por isso, aquele advogado que João fala na carta dele, né? O advogado fiel e justo. A gente já vê lampejos disso no Velho Testamento. Não tão bem desenvolvido como em outros lugares, mas a gente vê e sabe que a Bíblia é inspirada, a palavra de Deus, e aqui já há uma manifestação dessa inspiração. Essa é a grande verdade, né? Jó já contempla. Eu coloquei aqui que ele já busca aqui o Redentor, né? Você veja aí que a gente vê que é a tradução do hebraico Goel, né? Que é aquele resgatador presente no livro de Ruth. Esse resgatador vai se revelar como o Messias futuro. Não há nenhuma dúvida quanto a isso, pessoal, né? A manifestação do Cristo já no Velho Testamento. E Jó, aquele versículo que ele diz, eu sei que meu Redentor vive, e por último se levantará. Então Jó já anseia por isso. Alguns autores não veem dessa forma, porque eles tiram o sobrenatural da Bíblia, né? Eles tiram essa parte inspirativa da Bíblia, dissecam a Bíblia, e isso não convém a nós que acreditamos na inspiração da palavra. O terceiro ponto, o pecado em contraste com a majestade de Deus. Aí Bildad, ele vai defender a majestade de Deus. Eles são muito bons nisso, né? De defender esse lado do que a gente chama na filosofia a transcendência de Deus. Só que eles não veem esse lado relacional, desse Deus que se revela, que se manifesta, né, que está interessado na vida do homem. Então eles destacam aí a grandeza de Deus, né? Aí Jó vai se contrapor a isso dizendo, sim, Deus é onipotente, mas ele não é ausente. Ele deve fazer parte da experiência humana. E aí isso é o que nós vamos ver no Novo Testamento, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Muitos anos, séculos depois, isso vai acontecer. Mas Jó já tem essa percepção, ele já vai defender esse lado aí na teologia dele. Isso é importante, viu, pessoal?
Então, a lição gira em torno desse eixo, a teologia de Bildad, como nós destacamos aqui, se há sofrimento, há pecado oculto? Não, nem sempre. A mensagem de Jó, na verdade, vai dizer que isso não é verdade, porque Jó não estava sofrendo por conta de um pecado cometido, de um pecado oculto. Isso, evidentemente, a mensagem de Jó não quer dizer que isso não ocorra, né? É que Deus não julga alguém. A gente vê isso na palavra de Deus. Paulo cita isso na carta aos Coríntios, quando diz que há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Aquilo era um julgamento divino, né, por conta de vidas erradas. Isso é bem claro no texto, né? Mas havia o outro lado. No Novo Testamento a gente já tem um quadro completo, mas aqui no Jó, por isso que Jó é um livro que é à frente da sua época, por conta dessa inspiração que Deus deu a ele, para já discernir esse lado, que nem sempre alguém está sendo punido por conta de um pecado cometido, né? Então é importante a gente analisar dessa forma, tá bom, pessoal? Vamos ficar por aqui.